Eu convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 26. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Peço a você que acompanhe com atenção a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Meus irmãos, o Alain é o presidente, não é? Me contatou, convidando para que eu pregasse aqui nesta ocasião. E ele me falou que o tema que vocês estão trabalhando ao longo desse ano é Romanos 11, 33, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não sei se vocês já refletiram sobre o significado dessas palavras do apóstolo Paulo. Elas são muito profundas. Eu não quero aqui de modo algum corrigi-los e nem ensinar a vocês como vocês devem interpretar essa passagem. Mas é importante a gente entender que elas têm um significado muito importante dentro do contexto da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Muitas vezes nós citamos essa frase do apóstolo Paulo, todo o versículo que começa ali, né, no versículo 31, aí 31, 32 e 33, e falamos assim como se Paulo estivesse nos recomendando a viver uma vida para a glória de Deus. Na verdade, viver para a glória de Deus é uma consequência natural desses 3 versículos que estão lá em Romanos 11, do 31 ao 33. Porque se você já reparou bem, o contexto em que Paulo fala essas palavras, que é uma doxologia, um louvor a Deus, que encerra o capítulo 11, na verdade, é parte de todo um argumento que Paulo vem desenvolvendo no capítulo 9 e 10 e finaliza no capítulo 11, acerca da salvação dos judeus e dos gentios. Paulo começa o capítulo 9 respondendo a uma pergunta: se os judeus não estão sendo salvos, isso significa que a obra de Deus falhou, que o propósito de Deus falhou? Paulo diz: de modo nenhum, porque a salvação ela nunca foi étnica, ela sempre foi pela graça. Deus ele escolheu antes da fundação do mundo aqueles que iriam ser salvos, e ele desenvolve lá no capítulo 9, o capítulo da eleição, a ideia de que Deus já havia demonstrado isso através das páginas do Antigo Testamento. Ele mostrou isso quando ele escolheu Jacó e rejeitou a Esaú. Ele mostrou isso lá na figura de
Faraó que ele levantou para a sua glória, mostrando que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Então Paulo desenvolve no capítulo 9 essa ideia da eleição, de modo, portanto, que aqueles que são salvos porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo. No capítulo 10, Paulo ainda continua trabalhando com esse mesmo tema, e no capítulo 11 ele vai mostrar que Deus agiu dessa maneira, porque ele queria incluir também na salvação os gentios que somos nós. De modo então que Deus mandou um endurecimento sobre o povo judeu, para que nós gentios pudéssemos ser alcançados por essa mesma graça. A eleição, portanto, não diz respeito somente àqueles que são judeus, mas também aos gentios. E aí a gente vai lembrar de Gênesis 3,15, quando Deus promete um descendente da mulher que vai salvar toda a humanidade. Também lembramos de Gênesis capítulo 12, quando Deus fala a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, os judeus, que é o antigo povo de Deus, foi endurecido para que os gentios, que somos nós, pudéssemos ser alcançados pela graça. E isso levanta uma questão. Quer dizer que Deus então rejeitou o seu antigo povo? Paulo vai responder de modo nenhum, porque esse endurecimento ele é parcial. Em algum momento, Deus ele vai tirar esse endurecimento de Israel, e aí os judeus também serão salvos, de modo então que seremos todos um só povo. E aí Paulo termina com esses 3 versículos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, a eleição é de Deus, e a maneira como Deus trabalha, trazendo endurecimento sobre os judeus e abrindo as portas da salvação para os gentios, é o meio que ele escolhe, é por ele. E no fim tudo vai redundar em glória a Deus, porque judeus e gentios vão ser salvos. E aí você agora consegue compreender, portanto, por que Paulo diz isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o contexto. Então quer dizer então que vocês estão errados quando escolhem essa passagem para ser o tema de vocês e o tema, vivendo para a glória de Deus? Não, de modo nenhum. A aplicação prática dessa verdade que Paulo aplica lá em Romanos é que toda a nossa vida ela tem que redundar em louvor e glória a Deus. Essas 3 verdades de que tudo provém de Deus, tudo é operado por Deus e tudo retorna para Deus, moldava e direcionava a vida do apóstolo Paulo. Como nós vamos ver, essa é uma cosmovisão que está presente em todo o pensamento de Paulo, que ele aplica aqui no caso da salvação, mas que ele também aplica em outros contextos, inclusive nesse texto que nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Paulo, portanto, ele moldura a sua visão sobre a realidade a partir dessas 3 ideias. Tudo provém de Deus, tudo é operado por Deus e tudo retorna para a glória de Deus. Essas são as 3 verdades que vão emoldurar, que vão orientar e direcionar o entendimento que Paulo tem de toda a realidade. E Paulo, portanto, vai mostrar nesses versículos que nós lemos de Filipenses, que quando Cristo é o centro da vida, tudo gira ou tudo coopera para a glória de Deus. Portanto, Paulo ele está nos mostrando como nós devemos viver nessa vida para a glória dele. E é importante observar isso, porque quando Paulo escreve essa carta, vocês já devem ter ouvido, ele estava na prisão, não é? Paulo escreve essa carta e ele está na prisão, ele estava aguardando o seu julgamento. Hoje nós sabemos que Paulo foi solto, não é? Mas naquele momento ele não sabia o que iria acontecer com ele. Ele aguardava o seu julgamento, e esse julgamento poderia resultar na sua morte, mas poderia resultar na sua soltura. Hoje nós sabemos que ele foi solto, mas nem Paulo sabia e nem os irmãos da igreja de Filipos sabiam qual seria o fim do apóstolo Paulo. E eles estavam extremamente preocupados com o futuro de Paulo e com o progresso do evangelho. Afinal de contas, Paulo era um dos grandes nomes do cristianismo daquele tempo, um grande apóstolo, um grande plantador de igrejas, e aqueles irmãos de Filipos estavam preocupados
com o final da vida de Paulo. E Paulo então escreve essa carta, primeiro para agradecer uma oferta que ele recebeu dos irmãos de Filipos. E isso você vai poder constatar lá no capítulo 4, a partir do verso 10, quando Paulo fala, né, da gratidão dele pela oferta que ele recebeu, embora a oferta em si não significasse nada para Paulo, uma vez que ele estava muito mais feliz pelo cuidado e o carinho que os irmãos tinham para com ele, né? Porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então não era a oferta que iria alegrar o seu coração, mas o cuidado, o amor, o carinho daqueles irmãos para com ele. Paulo então escreve para agradecer esse donativo, mas ele também escreve para informar aos irmãos acerca da sua situação. E nessa passagem então Paulo vai mostrar que a soberania de Deus, a centralidade de Cristo e o amor pela igreja devem orientar o nosso viver para a glória de Deus, que é, na prática, a mesma ideia que nós encontramos lá em Romanos 11, versículo 33. Tudo vem de Deus, tudo é operado por Deus e tudo retorna para Deus. São essas três verdades, portanto, que vão ser apresentadas aqui nessa passagem. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando nós entendemos que tudo vem de Deus, quando nós entendemos que tudo é operado por Deus, e quando nós compreendemos que tudo retorna para Deus, nós vamos aprender, em primeiro lugar, aqui nessa passagem, que Deus governa até mesmo as adversidades para a sua glória. Deus, ele governa até as dificuldades que você passa, até os problemas que você enfrenta, até as tribulações que você enfrenta, todas elas são governadas para a glória dele. E guarde isso no seu coração, porque quando nós compreendemos que tudo vem de Deus, nós compreendemos que até as dificuldades que nós enfrentamos são para a glória dele. E Paulo mostra isso claramente, não é? Humanamente falando, Paulo parecia estar com o seu ministério interrompido. Afinal de contas, ele estava preso, ele estava enjaulado. E Paulo, não é? Se a gente pudesse fazer aqui uma analogia, é como um passarinho que canta que está dentro da gaiola, não é? Então como é que esse passarinho ia poder cantar o seu canto? Como é que ele poderia pregar o evangelho se ele estava preso? E essa era a compreensão dos irmãos de Filipos. E agora que Paulo está preso, quem que vai pregar o evangelho? Quem que vai fazer o trabalho de Deus? Quem que vai plantar igrejas? Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque muitas das vezes, irmãos, nós temos uma compreensão errada das coisas. A gente pensa que nós somos extremamente necessários para a obra de Deus, que se a gente não estiver envolvido, se a gente não estiver trabalhando, a coisa não vai andar. Eu não estou falando aqui como crítico, mas apenas fazendo uma constatação. Nós tínhamos um irmão muito querido lá na nossa igreja e ele faleceu. Era um irmão que era aquele pau para toda a obra, sabe? Eu sei que aqui em Emaús também tem esses irmãos, que a gente conta para eles, com esse irmão, para tudo que existe na igreja. Ele é aquele irmão que está presente em todos os trabalhos, ele está em todas as frentes da igreja, era um diácono precioso, os irmãos já devem ter matado a charada. E quando esse irmão morreu, eu vi pessoas da igreja falando assim: meu Deus, e agora? O que vai ser da igreja? E eu acredito que os irmãos de Filipos estavam tendo esse mesmo pensamento. E agora, o que vai ser da igreja? O que vai ser do evangelho se Paulo for morto? Mas, meus irmãos, Paulo ele nos afirma algo surpreendente aqui nos versos de 12 a 13. Olha o que Paulo diz, olhe comigo no verso 12 e no verso 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha, meus irmãos, Paulo reconhece que tudo provém de Deus, ou seja,
todas as coisas que acontecem na sua vida têm a direção de Deus. Os irmãos estavam preocupados com a sua prisão, e Paulo percebe que aquela prisão tinha sido uma grande oportunidade para que ele pudesse pregar o evangelho para os guardas da prisão. Isso é o reconhecimento de que Deus ele está conduzindo todas as coisas na nossa vida para a sua glória. Ele está conduzindo as dificuldades, os problemas, as prisões, as enfermidades, as demissões, a não aprovação num curso ou no vestibular. Tudo está sendo conduzido por Deus para a sua glória. Não há acasos e nem furos nos planos de Deus. Não há lugar para instabilidades no plano de Deus. Tudo é feito segundo a sua vontade. As coisas não estão acontecendo por culpa do diabo. Você já deve ter visto, né? Tem muitos crentes por aí que quando dá errado alguma coisa na vida, de quem é a culpa? É do diabo. Ou então, é fruto do acaso. Não. Paulo consegue compreender que até mesmo a sua prisão, ela era advinda da providência divina, como nos ensina o capítulo 5 da nossa confissão de fé, que diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas e todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ou seja, tudo vem de Deus. Até mesmo a prisão onde você está, até mesmo a enfermidade que você está enfrentando, até mesmo as dificuldades que você tem enfrentado na sua família, tudo provém de Deus. E o reconhecimento disso muda a nossa maneira de se relacionar com as coisas, porque Paulo não via a sua cadeia como algo que havia atrapalhado o evangelho. Pelo contrário, aquilo foi uma bênção de Deus. Não é uma visão pessimista, mas é a convicção de que Deus governa soberanamente todas as coisas. Tudo vem de Deus e tudo alcança o propósito que Ele mesmo determinou. Nada escapa ao seu controle, nem a perseguição, nem o sofrimento, nem a injustiça. Nada foge ao controle de Deus. Imagine, meus irmãos, se Paulo não tivesse parado naquela prisão, como aqueles guardas iam ser abençoados com o evangelho? Então comece a ver o propósito de Deus naquilo que você está passando agora, porque tudo tem um propósito. Tudo vem de Deus. É Ele quem está dirigindo, é Ele quem está guiando. Mas nem sempre nós temos essa visão clara de que Deus está por trás das coisas. O evangelho da prosperidade, infelizmente, tem cegado a mente de muitos e tem feito com que as pessoas não compreendam essa verdade tão básica da palavra de Deus. E aí, eu escuto, como eu ouvi ontem numa visita, que quando Deus leva o meu filho, ou Deus é mau, ou Ele não se importa comigo. Quando na verdade, meus irmãos, Deus ele tem um propósito nisso tudo. Talvez você e eu não consigamos entender o propósito de Deus agora, mas tudo provém de Deus. Não é Deus, não é Paulo que diz, perdão, não é Paulo que diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem, ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? E naquele contexto, Paulo também está pensando nos sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra. Portanto, meus irmãos, tudo vem de Deus, e a aceitação disso redunda em glória ao Senhor. Inclusive, João Calvino, quando estava doente, ele sofria, com muitos problemas. Calvino tinha problema de enxaqueca, problema respiratório, cálculo renal, tinha uma fraqueza física, A própria compleição física de Calvino era, ele era mais franzino, vamos dizer assim, e ele sofria bastante com isso. E já no final da sua vida, chegaram para ele e disseram assim: Calvino, diminui o ritmo do seu trabalho. E Calvino respondeu algo que ficou muito famoso. Ele disse assim: vocês querem que quando o meu Senhor me chamar, Ele me encontre
ocioso? Ou seja, vocês querem que quando Cristo me chamar, eu seja encontrado sem fazer nada? Essa era a visão que Calvino tinha. A aplicação disso é muito séria. Calvino, ele entende que não são as suas fraquezas que vão impedir o seu trabalho. Inclusive, foram nos momentos mais duros da vida de Calvino que ele escreveu os seus livros mais famosos e importantes. Portanto, meus irmãos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, não limitam o agir de Deus. Pelo contrário, são oportunidades que Deus abre para que nós possamos realizar coisas maravilhosas para Ele. Mas para isso, nós precisamos entender que tudo provém de Deus. Os crentes precisam aprender a interpretar suas crises à luz da providência de Deus. E entender que o sofrimento não é o fim, mas é um espaço maravilhoso para o testemunho do cristão. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus governa todas as coisas. E quando nós reconhecemos que tudo é operado por Deus, nós vamos ver que o que realmente importa é proclamar a Cristo. Primeiro nós aprendemos que tudo vem de Deus. Agora nós precisamos entender que tudo é operado por Deus. E quando nós entendemos que tudo é operado por Deus, nós vamos ver que o que importa é realmente proclamar o nome do Senhor Jesus. Do 12 ao 14, Paulo fala que a sua prisão não atrapalhou o seu ministério. E do verso 15 em diante ele vai falar de algo que estava acontecendo. Leia comigo de novo os versículos de 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Meus irmãos, é inusitado o que Paulo fala aqui nesse momento, porque ele reconhece que algumas pessoas estavam pregando a Cristo com motivações escusas, com motivações erradas, levados pela inveja, pela rivalidade ou até mesmo pela ambição. Alguns irmãos, como você vai ver no verso 14, ficaram animados, sabendo que Paulo estava preso, então eles disseram, olha, já que Paulo está preso, então nós vamos pregar o Evangelho. Ora, se o nosso irmão Paulo está lá e ele está suportando isso, por que nós vamos ficar aqui de braços cruzados? Vamos pregar o Evangelho também. E aí vem aquela famosa frase, de Tertuliano, que diz que o sangue da igreja, dos mártires, é a semente da igreja, Ou seja, enquanto os romanos matavam os cristãos, a igreja crescia, porque aquele testemunho que era dado na hora da morte impactava outras pessoas. E Paulo então se tornou nesse sentido um importante ânimo para aqueles cristãos. Alguns ficaram preocupados, outros estavam temerosos, mas alguns, quando viram o testemunho de Paulo e aquilo que ele estava enfrentando por Cristo, ficaram mais ousados, mais intrépidos e começaram a pregar o Evangelho. Mas Paulo sabia que essa não era a realidade de todos. Havia alguns que, tomados por inveja e ambição, estavam pregando o Evangelho. E ele vai falar inclusive no seguinte, no verso de número 17: uns fazem isso até achando que vão suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, alguns pensavam o seguinte: olha, Paulo vai ficar muito bravo, em saber que nós estamos pregando o Evangelho enquanto ele está preso. Paulo diz: que importa se Cristo está sendo pregado. E veja, a mensagem era verdadeira, porque a gente às vezes tem aquela impressão de que não importa o que está sendo pregado, desde que seja pregado, não é isso? Não, Paulo não está falando isso. Eles estavam pregando Cristo. A mensagem, o conteúdo da mensagem era correto, era segundo o Evangelho, mas a motivação que levava aquelas pessoas a pregar é que era errado. O que Paulo, portanto, está falando aqui não é da mensagem. A mensagem precisa ser o genuíno Evangelho de Cristo, mas a motivação daqueles homens era equivocada. Então Cristo estava sendo pregado,
E aqui, meus irmãos, Paulo está trabalhando aquela ideia de que Deus pode usar até mesmo instrumentos imperfeitos, não é? Porque a eficácia não está naquele que prega, mas no Evangelho. Lá em 2 Coríntios ele vai falar isso, porque a grandeza não está nos vasos, mas no Evangelho. O poder repousa no Evangelho. O Evangelho é que é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. O Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. Nós somos apenas instrumentos que Deus usa. E de fato, meus irmãos, Deus ele opera através de nós. E Deus ele é tão rico e tão maravilhoso que Ele pode operar apesar das nossas imperfeições. Deus pode operar apesar dos vasos que Ele está usando. E Paulo reconhece isso. Embora aqueles crentes, aqueles irmãos estivessem com a motivação errada, Deus estava usando eles para a glória do seu nome, para que o Evangelho de Cristo fosse pregado, para que enquanto Paulo estivesse na cadeia pregando aos guardas, o Evangelho continuasse sendo pregado nas ruas. Porque aqui, meus irmãos, Paulo revela uma compreensão muito importante. Tudo é operado por Deus, é Ele quem faz todas as coisas, através de nós. É Deus quem faz todas as coisas através de você. É Deus quem faz todas as coisas através de mim. É Deus quem faz todas as coisas através do pastor Valdemar. É Ele quem está fazendo através de nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dEle. Podemos ser instrumentos afinados, que estão de acordo com a vontade dEle, mas nós podemos ser instrumentos não tão afinados. Mas o poder de Deus sobressai ao instrumento. E é através do poder de Deus que o Evangelho está sendo pregado. Quem aqui nasceu em igreja presbiteriana? Levanta a mão, pode levantar. Nasceu em igreja presbiteriana. Agora pode baixar. Quem aqui nasceu para o Evangelho numa igreja toda desajeitada? Isso impediu vocês de estarem hoje aqui? Isso impediu vocês de conhecerem o verdadeiro Evangelho? De modo algum. Às vezes, meus irmãos, o nosso começo na fé é meio desajeitado. Quantas e quantas pessoas começaram numa igreja que não pregava o Evangelho, e que hoje, pela graça de Deus, aquilo foi a porta, mas Deus abriu e alargou ainda mais essa porta para que eles pudessem ter a compreensão da teologia reformada e estivessem hoje glorificando a Deus. Pessoas que estavam pregando o Evangelho todo errado, às vezes até um outro Evangelho. E claro, quando isso acontece, o mais sensato que você faz é sair de lá, dessa igreja, e procurar uma igreja bíblica. Mas há muitos irmãos por aí que são sinceros naquilo que eles acreditam, que fazem um bom trabalho, mas não têm a mesma teologia que nós temos. Mas eles foram instrumentos que Deus usou para que você e eu pudéssemos ouvir o Evangelho. E no tempo devido, como nós aprendemos, tudo vem de Deus e tudo é operado por Deus, você ouviu o Evangelho naquela igreja e depois foi trazido para a igreja presbiteriana. Eu tenho hoje 25 anos de presbiterianismo. 25 anos de presbiterianismo. Mas eu fui convertido numa igreja pentecostal que tinha um irmão que ficava lá no fundo gritando pei, 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 pei. E uma vez perguntaram para ele: meu irmão, o que é isso? É porque eu estou dando tiro no diabo. Vocês entendem? Do que importa? Cristo está sendo pregado. E Paulo ele tem a humildade de compreender que a palavra de Deus estava sendo pregada. Cristo deve ser o centro da pregação. E uma igreja saudável gira em torno do Evangelho e não em torno das personalidades. Uma igreja saudável não gira em torno do Hernandes Dias Lopes, ela não gira em torno do Augusto Nicodemos, ela não gira em torno do Alexandre ou do Valdemar ou de qualquer outro pastor que você admira, mas ela gira em torno da mensagem fiel da palavra de Deus. E quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que Deus ele opera através de diferentes meios.
Ele opera através do Hernani Dias Lopes, para aqueles irmãos que têm um coração mais inflamado, mas Ele também opera através do Nicodemos, para aqueles irmãos que gostam de teologia. Mas Ele opera também através do pastor da sua igreja local, que é aquele que todo domingo está ali com você, pregando a palavra de Deus e te acompanhando. O Senhor, Ele opera de diversas formas, e tudo isso para a glória do seu nome, de modo que tudo coopera para a glória dele, porque tudo vem dele, nós vimos aqui, mas também tudo é operado por ele. Inclusive, ele usa essas pessoas para a glória do seu nome. E aqui, meus irmãos, eu me lembro de uma coisa bem interessante, né? Porque quando Lutero estava realizando ali no curso, estava trabalhando no curso da Reforma, alguém chegou para ele e perguntou assim: Lutero, como é esse negócio aí de reforma, né? Qual é o segredo do sucesso? Porque a gente tem essa mania, né? Nós pastores, quando nos juntamos, perguntando: e aí, o que você está fazendo para a sua igreja crescer, né? Basicamente é isso. E perguntaram para Lutero: Lutero, qual é o sucesso disso? E aí tem aquela famosa frase de Lutero, né? Eu apenas preguei a palavra de Deus. Enquanto eu dormia ou bebia minha cerveja com meus amigos, a palavra de Deus fez tudo. Lutero, ele era só um instrumento. A palavra de Deus é que é o poder. Deus opera por meio da palavra. E às vezes um pregador indigno, um pregador pecador, não é? Eu não estou falando aqui de um pregador com pecados escandalosos. Eu estou falando de um pregador pecador como eu, como você, que somos carentes da glória de Deus. Nós temos falhas, meus irmãos. Nós temos muitos defeitos. Nós precisamos constantemente da graça de Deus sobre as nossas vidas. No entanto, meus irmãos, seja isso, seja eu, seja você, seja Lutero ou qualquer outro, a excelência está no poder de Deus. A força da igreja não está na criatividade do seu pastor, nem na estratégia que ele utiliza para o crescimento da igreja, mas a força da igreja está no Evangelho de Cristo, proclamado por vasos de barro como eu e você. Então, quando nós compreendemos que tudo vem de Deus, e quando nós compreendemos que tudo é operado por Deus, nós encontramos glória nisso tudo, a glória que realmente vem para Deus. Mas em último lugar, meus irmãos, nós vamos também aprender que tudo retorna para Deus. Tudo retorna para Deus. E quando nós entendemos que tudo retorna para Deus, a vida cristã, ela tem significado. E qual é o significado da vida cristã? É Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos uma das mais belas passagens do apóstolo Paulo. Porque ele diz no verso 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me dará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ora, irmãos, Paulo diz: eu não sei o que vai acontecer, mas seja na continuidade da minha vida, ou seja no meu recolhimento para junto de Cristo, seja na minha vida, seja na minha morte, Cristo vai ser engrandecido. Se Paulo morrer, Cristo vai ser engrandecido. Se Paulo viver, Cristo vai ser engrandecido. E por que isso, meus irmãos? Porque ele vai dizer no verso seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia que toda a vida gira em torno de Cristo. E é por essa razão, meus irmãos, que ele pode dizer isso com confiança. Ele sabe que Cristo define o propósito da nossa vida. Vocês lembram da resposta à primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quando nós compreendemos que toda a nossa vida gira em torno de Cristo, Cristo vai definir o propósito da nossa vida. Cristo também vai definir a nossa missão. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas de Cristo. Eu fico
às vezes muito pensativo, quando eu vejo os crentes de hoje preocupados com 1001 coisas, atarefados com diversas coisas, ajuntando tesouro aqui na terra, quando na verdade, meus irmãos, a nossa única preocupação nessa vida deveria ser fazer Cristo ser conhecido através das nossas vidas. Tudo deveria contribuir para que o nome de Cristo fosse glorificado. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, entre os seus vizinhos, entre os seus amigos, você deveria ser um espelho que reflete a glória de Cristo sobre as pessoas. Ou usando a analogia bíblica, você deveria ser como uma luz que ilumina aqueles que estão nas trevas. Essa deveria ser a nossa preocupação. No entanto, meus irmãos, Paulo, ele está aqui diante de uma situação e ele declara isso, porque ele quer morrer e estar com Cristo, porque isso é lucro. Imagine, se Paulo morresse, as suas lutas iam findar, as suas preocupações iam findar, e ele estaria unido a Cristo de uma maneira muito mais próxima. Ele estaria com o seu Senhor, e isso ele vai dizer é infinitamente melhor. No entanto, meus irmãos, a sua permanência ou a sua vida também seria importante, porque ele continuaria servindo a Cristo, servindo a igreja, pregando o evangelho, edificando os irmãos, abrindo outras igrejas, estimulando outros crentes. Então Paulo vê nisso também uma grande bênção, e isso que ele vai dizer, isso seria uma grande oportunidade, uma grande bênção. No entanto, meus irmãos, Paulo vai dizer: eu estou dividido, verso de número 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, embora Paulo quisesse estar com o Senhor Jesus, ele via muito mais utilidade na sua permanência, porque a sua permanência iria resultar no crescimento e na expansão do Evangelho por mais um tempo. Evidentemente, Paulo sabia que em algum momento ele seria levado para junto de Cristo, mas ele percebe que ainda há coisa a ser feita, que há coisa que precisa ser realizada. Embora, se as estimativas estiverem certas, Paulo escreveu Filipenses em 61, mais provavelmente, entre 60 e 61, e ele morreu ali em algum ano, alguma data ali, algum mês, no ano 67. Então ele viveu um pouco mais de 5 ou 6 anos, desde quando ele escreveu essa carta. Mas em 5 ou 6 anos, Paulo pôde trabalhar, pôde fazer muito mais, porque ele entende que toda a sua vida deveria ser para a glória de Deus. Então, continuar trabalhando, continuar levando o Evangelho, continuar servindo a igreja, era o que motivava Paulo a querer permanecer, mesmo sabendo que estar com Cristo era muito melhor. É como se ele dissesse: eu vou passar a eternidade com Cristo, então deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, porque enquanto eu estiver aqui eu vou poder trabalhar mais para a obra do Senhor. E essa deve ser, de fato, a nossa compreensão. Nós devemos realmente, irmãos, incorporar esse mesmo pensamento e entender que nós fomos comprados com o sangue de Cristo para servi-lo. A nossa vida deve ser gasta no serviço ao Senhor. Nosso trabalho, nossas decisões, nossas prioridades devem estar centradas em Cristo. Isso significa reorientar a nossa vida de maneira cristocêntrica. A gente acha algumas palavras bonitas, e fala cristocêntrico, Cristo aquilo outro, mas a gente precisa dar efetividade a essas palavras. O que significa Cristo ser o centro da minha vida? Significa que tudo começa com Cristo e corrobora para a glória de Cristo, ou contribui para a glória de Cristo. E a minha pergunta é: de fato, na sua vida,
na minha vida, tudo tem corroborado, ou tudo tem contribuído para a glória de Cristo, tudo que nós fazemos é feito para que Cristo seja glorificado, nós temos de fato vivido para a glória de Cristo? Porque viver para a glória de Cristo é muito mais do que vir aqui, ouvir um sermão e voltar para casa, nossa, a mensagem foi uma maravilha. Viver para Cristo, meus irmãos, é entender que toda a nossa vida tem que ser direcionada a um alvo, glorificar a Cristo. E é por isso que em 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. As coisas mais comuns da nossa vida devem ser feitas para a glória de Deus. Então tudo tem que contribuir para isso. E Charles Spurgeon disse certa vez: se Cristo não é tudo para você, Ele não é nada para você. Você pergunta, o que é Cristo para você? A pessoa diz, tudo. Se Cristo é tudo para você, Ele não é nada. Nós precisamos definir o que de fato Cristo é. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, e Ele deve direcionar todo o nosso caminhar, para que a nossa vida tenha propósito. E qual é o propósito da nossa vida? A glória do Senhor Jesus. Jovens, vocês querem viver para a glória de Deus? Orientem toda a sua vida em torno de Cristo. Que Cristo seja realmente o centro da vida de vocês, porque quando isso de fato acontece, nós compreendemos aquilo que é o centro do Evangelho, Cristo glorificado através das nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nós devemos de fato nos empenhar para que Cristo seja o centro, para que de fato nós possamos olhar para tudo que está à nossa volta e dizer, como disse Abraham Kuyper, não há um centímetro na nossa vida sobre o qual Cristo não possa dizer, isto é meu. Muitas das vezes nós dizemos, isso é de Cristo, mas isso é na superfície, quando na verdade a nossa vida ela está centrada em outras coisas. Nós estamos correndo atrás dos nossos objetivos e não promovendo a glória de Cristo. E nós temos que fazer isso. E como nós vimos no começo, tudo vem de Deus, tudo é operado de Deus, mas tudo volta para Deus. Tudo volta para Deus. Então toda a nossa vida ela tem que ser centrada nesse objetivo de produzir a glória de Cristo aqui na terra, através das nossas atitudes, através do nosso serviço, através da nossa vida. Nós temos que viver de modo agradável a Deus. É isso que de fato importa. E como nós vamos fazer isso? Compreendendo que todo o nosso viver aqui na terra deve estar a serviço de um único objetivo: fazer Cristo ser engrandecido através da nossa vida, hoje, amanhã e até o dia que Deus nos permitir com vida. Então, eu quero aplicar fazendo algumas considerações aqui nesse momento. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo entendeu que Deus governa até as nossas adversidades. Então, pare de ficar procurando propósito para aquilo que você está enfrentando. Saiba que tudo vem de Deus. Às vezes a gente não vai compreender os caminhos de Deus, mas os caminhos de Deus, eles são sábios. Os caminhos de Deus são perfeitos. E os caminhos de Deus são mais maravilhosos do que os nossos caminhos. Então compreenda que tudo vem de Deus. Compreenda também que Deus está operando através de você, até mesmo no sofrimento. Tem uma irmã da minha igreja que ela está na luta contra o câncer. E quando eu fui conversar com ela, eu falei, pastor, eu estou com medo. E eu falei, irmã, eu também estaria, se eu estivesse na sua situação. Mas entenda, minha irmã, que Deus ele está à frente disso tudo. E aí eu citei para ela o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale, não, por quê?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Se tudo vem de Deus, então eu tenho que entender que Ele está comigo até mesmo na adversidade. E Paulo entendia, ele estava preso, mas Deus estava com ele e operando através dele para que o evangelho fosse pregado para aqueles homens que estavam na prisão. Se nós entendemos que a nossa vida é ordenada por Deus em todos os detalhes, nós também vamos ver que tudo existe para a glória de Deus e para o bem da igreja. Tudo que nós fazemos, esse culto, o nosso trabalho, a nossa vida, as nossas conversas, o nosso casamento, o nosso namoro, todas as coisas da nossa vida, elas têm que ser feitas para a glória de Deus e para o bem-estar da igreja de Cristo aqui na terra. Paulo, ele sempre pensou na glória de Deus e pensou no crescimento da igreja. Está na hora também de nós pensarmos nisso. Está na hora de nós deixarmos de lado, muitas das vezes, o nosso desejo, o nosso interesse. Paulo queria estar com Cristo, isso era melhor. Mas ele entende que se a sua permanência vai trazer fruto, ele quer que Deus o deixe viver mais um pouco, para que ele possa trabalhar para a glória de Cristo. Então, talvez aquilo que você está planejando pode ficar para depois. Se a sua igreja está precisando de você e do seu trabalho agora, você que é jovem, né? E eu dou graças a Deus pela vida dos nossos jovens, não é? Olha que bênção, ver aqui os meninos tocando, ver os meninos assumindo as mídias na igreja. Eu sou péssimo com questão de mídia, sou péssimo, não é? Eu sou péssimo. Os meninos da minha igreja lá com 15, 16 anos ficam assim: pastor, quando o senhor ficar no púlpito, o senhor fica desse jeito aqui, assim? Eu falei: tá bom, vou tentar fazer isso. E aí eu vejo os meus adolescentes fazendo coisas assim, me dando toques de como eu devo me apresentar, né, para ficar bonito lá na imagem. E eu vejo os meus adolescentes fazendo coisas na igreja e fazendo a divulgação da igreja. Isso é uma bênção, é uma grande bênção, é encontrar propósito naquilo que nós fazemos para a glória de Deus, é usar aquilo que nós temos para a glória do Senhor. E vocês têm muito para oferecer ao reino de Deus aqui na terra. Então faça isso para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo deve ser o centro de tudo. E todo o nosso trabalho tem que convergir para Ele, para que o nome dEle seja glorificado, para que o Evangelho de Cristo seja pregado nesse mundo. Amém? Então que Deus em Cristo venha nos abençoar.